Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para o povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos na quarta-feira da 8ª da Páscoa. Estamos aqui junto com os discípulos, vivendo esse momento grandioso da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que aqui
O que estão os discípulos vivendo é algo que jamais, em nenhuma religião, aconteceu isso. Uma pessoa morrer e ressuscitar. Eu até digo o seguinte, uma pessoa dizer de forma bem minuciosa o que iria acontecer com ele. Por 3 vezes, Jesus estando com os seus discípulos, ele disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles vão maltratá-lo, vão bater nele, vão chicoteá-lo, vão matá-lo, mas ao terceiro dia ele irá ressuscitar. Jesus havia dito isso 3 vezes. Infelizmente, os discípulos não compreenderam essa questão da ressurreição. Estava longe deles compreenderem. E tem um momento até que quando Jesus pergunta o que é que eles estavam discutindo, eles não tiveram coragem de perguntar a Jesus, porque Jesus havia dito justamente o que eu acabei de dizer, que ele iria morrer e tudo, mas ao terceiro dia iria ressuscitar. Enfim, as profecias de Jesus se realizaram. Na sexta-feira passada, ele foi crucificado e foi morto, como ele havia dito. Até então, os discípulos estavam como que anestesiados, eles não entendiam, eles esqueceram o que Jesus havia falado: ao terceiro dia eu irei ressuscitar. Na verdade, era para eles estarem aguardando a concretização do que Jesus havia falado. Mas, infelizmente, o que foi que aconteceu? Eles não pensaram nisso, porque essa realidade de ressuscitar dos mortos estava muito, muito, muito além da compreensão deles. Como eu havia dito, em nenhuma religião, em qualquer lugar, alguém havia, depois de ter sido morto, voltar para conversar e estar com as pessoas. E não era um fantasma, era ele mesmo. Imagina, a pessoa vai lá, mata o outro, de repente a pessoa está em pé, conversando, como se nada tivesse acontecido. Essa realidade para eles estava longe. É o que aconteceu nessa passagem que eu acabei de proclamar para vocês, que é a leitura do Evangelho da missa de hoje. Está em Lucas capítulo 24, do versículo 13 até o versículo 35. Está aqui, 2 discípulos estiveram com Jesus. Jesus morreu, como havia dito. Eles viram Jesus morto, mas agora estão voltando para a cidade deles entristecidos, porque Jesus havia morrido. As esperanças que eles tinham colocado em Jesus, para eles, tinha acabado no momento que Jesus morreu. Se eles eram discípulos de Jesus, uma vez que Jesus havia morrido, eles não, na cabeça deles, não tinha mais o que eles fazerem, a não ser voltar para casa. Só que aqui, quando Jesus aparece, e aqui é interessante que Jesus aparece com o seu corpo de ressuscitado, vocês veem que eles não reconheceram. E ainda que eles olhassem assim, eles poderiam até dizer: nossa, ele parece com Jesus. Mas na cabeça deles, o que Jesus havia dito que ele iria ressuscitar não estava longe, eu repito, estava longe da compreensão deles. Então Jesus pergunta para eles. E eles ainda olham para Jesus e é como se Jesus fosse um ignorante na situação,
A notícia estava aí e ninguém sabia. Eles não estavam sabendo. É como essa notícia que está agora, né, da morte do Santo Padre, o Papa Francisco. A notícia está aí em todos os jornais, em todos os Instagrams. É a única coisa que se fala, a morte do Papa Francisco, a morte do Papa Francisco. Como será agora, como vai ser a igreja e tudo. A pergunta é essa, e as pessoas fazendo especulações, vai ser isso, vai ser aquilo. Mas, claro, esperemos o conclave. Depois do conclave, nós saberemos quem vai ser o novo Papa, e depois de nós vermos o novo Papa, nós vamos ver como o Papa vai conduzir a igreja sob a ação do Divino Espírito Santo. Mas eu quis abrir esse parênteses só para nós entendermos. Então, é como se alguém chegasse agora, aí todo mundo está sabendo da morte do Papa Francisco, e alguém chegasse e dissesse assim, eu não estou sabendo de nada, não. Então eles olharam para Jesus achando que Jesus era ignorante, não estava sabendo de nada. Estão entendendo a situação que estava? E aí eles começam a narrar, falar o que havia acontecido. E aí Jesus fala para eles, vocês não lembram do que eu falei? Que o Filho do Homem iria passar por isso, que estava escrito nos profetas. E apesar de Jesus ter falado isso, eles não reconheceram Jesus ainda. Estavam aqui entorpecidos, meus irmãos. Eles estavam assim, diante do sofrimento, da morte de Jesus, sem perspectiva de vida. E Jesus narra para eles. Mas eles gostam do que Jesus estava falando, mas não conseguiram compreender ainda que aquela pessoa que estava ali com eles era Jesus Cristo. Aí até que chega lá naquela bifurcação que tinha, encruzilhada, Jesus ameaçou ir para um lado, ele disse, vem conosco, a tarde já declina, fica conosco. E Jesus vai, vocês vejam que eu estou aqui só narrando a situação para entender, meus irmãos, que nós precisamos ter ouvidos atentos ao que Deus fala. Vocês estão entendendo? Não há nada de novo na face da terra, como diz no livro do Eclesiastes. Não há nada de novo diante daquilo que Jesus falou. Nós só precisamos estar atentos ao que nosso Senhor falou. Eles não estavam atentos. Mas aí, na hora que eles convidam Jesus para ir para a casa deles, e quando Jesus senta e faz aquele gesto que vai permanecer dentro da igreja até Jesus voltar, que é o gesto da consagração. E aqui se diz bem claro que quando eles estavam à mesa, ali, Jesus, o que foi que Jesus fez? Tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos dois se abriram e eles reconheceram Jesus. Eles reconheceram Jesus no partir do pão.
E aqui é muito importante isso, meus irmãos. Eu digo assim, graças a Deus, eles reconheceram Jesus ao partir do pão. Lembremos que Jesus, ele fez esse gesto quando ele multiplicou os pães. Ele pegou o pão, partiu, ele abençoou, partiu e distribuiu. Ele fez esse gesto na última ceia, pegou o pão, abençoou, distribuiu, e naquele momento os olhos dele se abriram quando Jesus fez o mesmo gesto. A missa, meus irmãos, é a Santa Missa. Nós somos convidados, de agora em diante, a reconhecer a presença de nosso Senhor Jesus Cristo no momento em que o sacerdote ele impõe as mãos sobre as ofertas, o pão e o vinho, ele pronuncia aquelas palavras que Jesus pronunciou na última ceia com os apóstolos. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, que é dado por vós. Isso acontece na Santa Missa. Nós somos convidados, nesse momento, a reconhecer Jesus ao partir do pão. Todas as vezes que o sacerdote, ao celebrar a Santa Missa, e ele pronuncia aquelas palavras que São Paulo depois vai transmitir, vai nos falar para nós lá na primeira carta aos Coríntios, ali no capítulo 11, na noite que ele foi entregue de São Paulo. Eu faço, São Paulo dizia, eu transmito a vocês aquilo que o Senhor havia transmitido aos apóstolos. Naquela noite, ele pegou o pão, abençoou o pão, partiu o pão, abençoou o pão e disse, isto é meu corpo, isto é meu sangue que é dado por vós. Depois pegou o cálice e disse, isto é meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que é derramado por vós, a nova aliança que acontece no sacrifício da Santa Missa. É o único lugar no mundo aonde Jesus se torna presente através desses gestos. É no sacrifício da Santa Missa que acontece na Igreja Católica e todos nós somos convidados a participar do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo que acontece na Santa Missa. E incorre em pecado mortal, salvo alguma situação que nós, por algum motivo, não podemos ir, incorre em pecado mortal, não participar do sacrifício do Senhor. E é ali na hora que o sacerdote ergue aquela hóstia consagrada e aquele vinho consagrado, nós devemos olhar e dizer, meu Senhor e meu Deus, no fundo do nosso coração, nós precisamos dizer, é Jesus que está ali. Eles reconheceram, e aqui está dizendo, as vistas deles, claro, aqui é uma metáfora para dizer, os olhos espirituais dele eles estavam cegos, eles não conseguiam enxergar Jesus, que caminhou com eles a todo aquele espaço de tempo, caminhando, conversando, falando sobre a Sagrada Escritura, era para eles terem reconhecido o Senhor, mas eles só foram reconhecer o Senhor ao partir do pão. E aí Jesus desapareceu, aí eles voltam para falar para os apóstolos e viram que realmente o que as mulheres tinham dito não era mentira, não era desvario por parte delas, não. Era verdade. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. E ele está presente na Eucaristia, meus irmãos.
Ele está presente na Eucaristia. Nós não podemos ter dúvida quanto a isso. Não vamos nos deixar levar pelos protestantes que dizem que ali não é presença de Jesus coisa nenhuma, que ali é apenas uma lembrança do passado. Não. O sacrifício da missa atualiza aquele sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, que ali nós devemos conhecer. E imagina, meus irmãos, que privilégios de nós católicos. Uma vez que estejamos em estado de graça, não em estado de pecado mortal, nós recebemos Deus dentro de nós e nós nos tornamos sacrários do nosso Deus. Casa de Deus. Deus habita dentro de nós de forma presencial, real, na Eucaristia. Mas não vamos cometer sacrilégios de receber nosso Senhor em estado de pecado mortal, porque hoje a situação está assim. Muitas pessoas reconhecem que Jesus está ali e recebem ele de forma indigna, porque São Paulo diz que aquele que come do corpo e do sangue do Senhor indevidamente está tomando a sua própria condenação, ou seja, não se deve comungar enquanto não buscar um sacerdote devidamente ordenado na Igreja Católica para receber a absolvição dos pecados, para voltar ao estado de graça, para poder comungar novamente. Nós estamos, meus irmãos, celebrando a presença de Jesus. Jesus se torna presente no meio de nós, através do seu corpo e seu sangue, no momento em que o sacerdote impõe as mãos sobre as ofertas e acontece a transubstanciação. A substância daquele pão muda no corpo de Jesus e daquele vinho no sangue de Jesus, e nós somos convidados a reconhecer Jesus presente no meio de nós através da Eucaristia. Que Deus tire de nós toda essa venda, toda a escama que nos impede de enxergar Jesus na Eucaristia, de reconhecer que Ele está ali, que o Senhor tire todas as nossas vendas, como aconteceu aqui com os discípulos de Emaús. Naquele momento, os olhos deles se abriram e eles agora relembraram tudo o que o Senhor havia falado. Que nós possamos meditar sempre a Sagrada Escritura, para nós termos sempre os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos abertos, para reconhecermos o Senhor presente na Eucaristia. Essa é a grande graça da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Feliz Páscoa para você. E desça sobre você, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E eles reconheceram o Senhor ao partir do pão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.